estava sentado ali, eu estava lembrando a minha infância e lembrando a minha adolescência, até uma parte da minha juventude, que eu não imaginava, eu não tinha dimensão nessas minhas 3 fases da minha vida, o quanto Deus é bom. Se eu pudesse retroceder um pouquinho a minha vida, eu queria hoje estar com 14 anos. Mas eu estou com 32, 33. Que eu experimentei o novo nascimento. Mas eu queria conhecer Jesus um pouquinho antes. Mas não foi assim. Os planos de Deus são diferentes, o relógio de Deus é diferente. Tudo é diferente. A nossa vontade não é a dele, não é? Mas, por um bom tempo eu fui chacota, não é? Eu fui chamado de tantos nomes, eu fui menosprezado por pessoas, por professores, por chefe na empresa. Alguém lá no passado me chamava de João Ninguém, os mais antigos sabem aqui, conhecem essas anedotas. Não é? Um João sem braço e tantas coisas. Se fosse hoje, você poderia processar as pessoas, né? Por calúnia e por... Tem uma outra palavra mais moderna aí que me passou na... Defamação e tanta outra. Bullying. Para mim, bullying era que servia café. Mas abra lá em 1ª carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Isso me dá uma alegria tremenda ao meu coração. Está escrito assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, e vós obstastes das paixões carnais que faz guerra contra a alma. Agora eu me sinto povo, agora eu me sinto alguém. Coisas que eu nunca me senti dessa forma, como hoje eu me sinto. Você sabe que antigamente, e até uns anos atrás, nós éramos chamados de povinho, ou povinho de Deus. Os Bíblia, não é? Os desodorantes. Mas nós nos tornamos uma nação. Nós tornamos uma nação santa. Nós fomos adquiridos, porque nós não éramos povos, mas agora nós somos povos. Hoje, eu estava ministrando com uma jovem senhora. Ela veio de uma religião meio oculta, eu não vou dizer. E por tanto tempo ela foi enganada, por tanto tempo ela foi oprimida. Uma lavagem cerebral terrível na mente daquela jovem senhora, e aquilo me levou a entender, a compreender que nós nos tornamos um povo santo,
um povo liberto. Eu quero que você dê uma olhadinha para o seu vizinho e diga assim para ele: olha, há uma faixa escrito em você da seguinte forma: propriedade particular, proibido a entrada. Antigamente eu não tinha essa placa. Eu era como curva de rio, tudo que passava parava. Pode ser que alguém aqui nessa noite esteja sentindo isso. Mas depois dessas orações que esses clamores aqui, ó, não tem encosto, não tem encardido que fique na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Até você que é convidado, que veio essa noite, você não pode sair daqui sem o convidado principal da sua vida. Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e vou cear com você. Essa porta é o nosso coração, ela só abre por dentro. Ela não é uma porta de tramela que você coloca o dedo, coloca uma coisinha e você abre e acabou. Agora do outro lado, o inimigo, a Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ninguém aqui nasceu filho de Deus. Tem alguém aqui? Levante a mão que nasceu filho de Deus. Ninguém aqui, nem eu, nasci filho de Deus. Para ser filho de Deus é um processo. Veja o que diz Romanos capítulo 10, versículo 8. É um processo. Para ser filho de Deus é um processo. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 8. Porém, que se diz a palavra: está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crês que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O tema nessa noite é: quem sou eu em Deus? Quem sou eu? Um João ninguém? Um zero à esquerda? Quem sou eu? Você sabia que o seu nome está lá no inferno? Quem sabia disso? Levante a mão aí. Seu nome está lá. Não sei se alguém gosta de faroeste antigo. De vez em quando eu assisto alguma. Tem alguns que é violento, eu nem assisto. Está escrito lá: Vandet, procurado vivo ou morto. O seu nome está lá. Lá no inferno está escrito lá: procura vivo ou morto. Mas hoje não. Hoje você tem uma placa escrita sobre nova direção. Hoje você é um povo, hoje você é alguém. Quem sou eu em Deus? Alguém aqui já foi no zoológico? Se o elefante descobrisse a força que ele tem, você acha que ele ficaria preso? Há um poder sobre a minha vida, sobre a tua vida. Você precisa descobrir isso. Quem é você em Deus? Você é uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas também a Bíblia diz que quem nasce de novo não é a minha carne, não é a minha alma. O que nasce de novo é o meu espírito.
Então a minha alma e o meu físico está sujeito a passar por aflições, por adversidade nessa terra. Nós não somos robôs, nós não fomos feitos numa produção, todos iguais. Hoje somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, e nenhum deles tem a mesma digital. Isso é coisa de Deus. Você é uma nova criatura. Você é algo criado especial, não foi criado como os animais. Veja Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a sua semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Uma certa vez, Jesus reuniu-se com os seus discípulos, lá em Marcos capítulo 16, ele reuniu os seus discípulos e disse assim aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Ele chamou todo mundo de criatura. Pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado vai ser salvo. Aquele que não crê já está condenado. Aí ele deu uma lista: estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão, ele não diz para orar, ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem sou eu em Deus? Eu tenho uma autoridade nessa terra. Eu não fui criado um animal, eu fui criado algo especial. Eu gosto demais da passagem de Josué, quando Moisés passa as instruções para Josué, a qual Deus tinha dado, e falou: olha, Josué, você vai atravessar o Jordão, você e este povo, e você vai entrar numa terra que eu prometi, uma terra que mana leite e mel. Basta você ter ânimo e coragem. Diante de um velório na vida de Josué, ele jamais se abateu. Ele deixou a situação a qual estava vivendo Israel no tempo, mas ele foi e levou esse povo à vitória. Eu preciso tomar posse daquilo que Deus tem dado a mim como homem e como mulher de Deus. O profeta diz que um faz fugir 1000. Imagina 2, 3, 4, 300, 400 pessoas. Quem sou eu em Deus? Para ser filho de Deus há um processo. Eu preciso experimentar o novo nascimento. Uma história bem conhecida, João capítulo 3, Nicodemos, um homem conhecedor das leis, ele chega até Jesus de noite e diz: mestre, o que é necessário eu fazer para herdar a vida eterna? Porque eu sei que o Senhor veio de Deus. As coisas que o Senhor faz é porque o Senhor veio de Deus. Jesus chega para ele e diz assim: olha, Nicodemos, na verdade, eu vos digo, que se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Mas como assim? Ele falou: é necessário que você nasça da água e do Espírito. Quando eu experimento o novo nascimento,
eu começo a fazer parte do reino, eu passo a ser filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Nós nos tornamos através de um processo. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, Ele deu direito, Ele deu poder de ser chamados filhos de Deus. Eu me tornei participante das riquezas. Agora eu faço parte do homem mais rico desse universo. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros. Para mim ser herdeiro de alguém, alguém precisa morrer, correto? O Edson Arantes do Nascimento, um homem bem sucedido no futebol, morreu recentemente, mas ele deixou toda a sua riqueza aí, para a família brigar. Aliás, já vem brigando há tempo, né? Pela Sandra, que ele não reconheceu como filha, e já partiu, foi embora. Mas nós temos uma riqueza. Eu disse, esses dias alguém deu risada, que o dinheiro celestial é uma moeda virtual. E nós temos esse direito de nos conduzir a Deus, aos céus, orar a Deus, buscar a Deus, e o dinheiro virtual vem para a nossa conta. Porque nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiro. Como é que se diz? E Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, já foi à cruz. Ele já pagou o preço, Ele morreu. Então nós tornamos herdeiro dele, somos herdeiros. Quem sou eu? Eu sou herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Veja Efésios capítulo 1, versículo 3 a 5. Efésios capítulo 1, do 3 ao 5. Efésios capítulo 1, do 3 ao 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Alguém chegou para mim, há uns anos atrás, falou, eu estava no mercado, ele disse assim: Zezé, você é muito popular na cidade, muitas pessoas te conhecem, você não quer sair candidato a vereador na cidade? Eu falei: rapaz, eu já estou eleito. Ele falou: como assim? Eu falei: não, já fui eleito desde a fundação do mundo. Mas para quê? Eu falei: para ser santo e irrepreensível. Ele falou: é verdade? Eu falei: sim. E mais, eu não fui ungido para ser político, eu fui ungido para pregar a palavra de Deus. Eu tenho um chamado para pregar a palavra. Você é o político? Amém, oro por sua vida. Mas eu não fui chamado para ser político, porque eu já estou eleito desde a fundação do mundo para ser santo, e também ser irrepreensível. Então, quem somos nós? Nós somos escolhidos desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensível. Quem sou eu? Eu sou um separado, não da esposa, continuo casado. Eu sou separado deste mundo perverso, eu vivo nele, mas não está fácil viver nessa terra. Eu não queria e nem quero morrer, porque eu não vou morrer mesmo. Meu corpo talvez, porque se Jesus voltar hoje,
Eu não sei se vocês vão ficar contentes. Quem vai ficar contente? Se fosse você, não ficava contente. Eu subia contente. Rita. Diga assim: eu sou um separado deste mundo, dessas trevas. Eu vivo nele, mas eu não vivo como vive o mundo. Tiago diz que aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Às vezes eu passo em um bar, um boteco, alguém está lá dentro, vem aí, vem tomar refrigerante, eu entro para tomar, mas o meu objetivo é pregar o Evangelho. Aqui não é seu lugar, mas estou lá, eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso tirar a pessoa, mesmo vivendo no mundo, eu preciso tirar ele de lá, para ele ser um separado e ser um praticante da palavra de Deus. Queridos, todos nós temos a natureza adâmica. Eu tenho um neto lá com 1 ano e 8 meses. Eu fui pegar ele na escolinha hoje, ele olhou e, começando a falar, tinha uma garrafa de água, eu sabia que ele queria beber água, mas a água estava meio quente, eu não quis parar o carro, abri para dar. Ele pegou a garrafa e chorou. Eu olhei para ele assim, fui dirigindo, olhei para ele e falei, mas eu não ensinei ele isso. A mãe não ensinou, a avó não ensinou, o pai não ensinou. Por que ele? O Espírito Santo falou, é a natureza dele, é essa, é adâmica. Aí foi aquele versículo de Provérbio 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, quando ele crescer não desviará dele. Então eu tenho que ensinar. Aleluia. Ele vai ter que experimentar o novo nascimento. Agora, quem sou eu em Deus? Qual é a vantagem? Infelizmente hoje o mundo é assim. Qual é a vantagem que eu vou levar se eu fizer isso para você ou você fizer vice-versa? Qual que é a vantagem? Quais são os benefícios? A Bíblia diz, a Bíblia diz lá no Isaías, diz assim, eu mesmo, o profeta dizendo, Deus usando ele, eu mesmo sou quem apago as vossas transgressões e de vossos pecados eu não mais me lembrarei. Deus apaga o meu passado. Conversando e ministrando com essa jovem senhora hoje à tarde, o Espírito Santo me levou a tocar na ferida, numa ferida bem difícil na vida dela, que eu não vou falar, e até usei uma forma de falar que eu tive uma ferida nas pernas, que infeccionou, tive que tomar uma bezetacil e tal, isso machuca, e as lembranças na vida dela, levou ela a muitos problemas emocionais na vida dela, e isso amarrou tanto a vida financeira, como a vida emocional, como a vida espiritual. Quem sou eu? A Bíblia diz que Deus apaga o nosso pecado. Essa é uma dos benefícios. Agora, para nós fecharmos, 1 Pedro 2, 24 e 25. O tempo já foi. 1 Pedro 2. 1 Pedro, capítulo 2, 24 e 25. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós mortos para o pecado vivemos para a justiça,
e por suas chagas nós fosse sarado. 25. Porque estavas desgarrados como ovelhas, agora, porém, vós converteste ao pastor e bispo da vossa alma. A ciência, ela comprova isso e diz o seguinte, que uma pessoa que esteja internada em um hospital ou numa UTI, eu já vivi isso, já fui visitar uma pessoa no UTI, que ela está lá internada numa UTI ou num quarto, se ela tem uma formação religiosa, se ela tem uma fé, se ela tem a Bíblia como uma base de sua fé, a possibilidade dessa pessoa se recuperar é muito mais maior do que qualquer uma outra pessoa normal que não confessa uma fé, uma religião. E nós que pregamos a palavra e que visitamos hospitais, vocês sabem disso. Eu acho que eu já contei aqui, vou contar de novo, porque glória para Deus mesmo. Uma vez eu fui lá no São Vicente, há uns anos atrás, por causa de uma jovem que pediu para fazer uma visita, falou, meu pai está na UTI e precisaria de uma oração. Eu falei, eu vou. E você sabe que há algumas dificuldades para entrar em hospital. Hoje, graças a Deus, tem um pouco mais de liberdade. Temos carteirinha, temos capelãs e tal. Mas tinha lá um Timóteo, formação católica, ele sempre barrou os cristãos para entrar no hospital. E nós fomos lá e esse homem estava realmente numa UTI. O médico pegou e falou, você está vendo isso aqui? Ó? Ele não sente mais. Praticamente ele já está morto. Aqui é só fechar a máquina e acabou. E o que eu fiz? Eu orei. Pedi a Deus, orei, bem curtinho e fui embora. Passou alguns dias, a filha ligou, falei, morreu. Aí ela falou, ô pastor, você lembra do meu pai? Lembro, ele está de alta. Milagre não se explica. Lá quando estiver no céu, nós vamos pedir a Deus, Senhor, por que algumas pessoas são milagrosamente curadas e outras não? Isso eu não sei explicar. Eu já passei por dificuldades que tive que fazer cirurgia. Já orei por pessoas com a mesma situação que eu passei, que recuperaram. Eu não posso te dar. Mas Deus cura. Os benefícios de ser um filho de Deus é que nós temos a possibilidade de receber um milagre muito mais rápido do que muitos outros que não conhecem a palavra. Eu já vi pessoas também, que você olha para a Bíblia, você vai ver. Jesus não pregou para algumas pessoas, por exemplo, para o leproso lá, os 7. Ele não fala que ele pregou a palavra, ele manda aí. Vai, depois volta e dá glória a Deus. Então nessa noite eu queria orar juntamente com os pastores, os obreiros disponíveis nessa noite. Nós já recebemos tanta oração, mas eu ainda quero orar, falta 15 minutos para as 9, orar com algumas pessoas. Hoje quando ministrava com essa jovem senhora, o Espírito Santo falou, pega óleo, põe na mão e usa o texto de Isaías 10:27, se não me falha a memória, que o óleo quebra, despedaça o jugo. Quando eu fiz isso, tá aí. Era o que estava amarrando a vida dela, o que estava prendendo a vida dela. E havia uma cadeia, porque ela serviu lá uma religião que lava a mente, lava o cérebro, tanta coisa. Então põe-se de pé. Tiago disse assim, se há alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, os obreiros. Se houver pecado, vai ser perdoado. Se estiver doente, será curado. E diz que é para chorar, é para se alegrar. Eu continuo crendo em milagres. Porque
Porque eu sou um milagre. Eu era um candidato ao inferno. Eu estava ainda a passos largos. Eu era um João ninguém. Eu era um zero à esquerda. Mas hoje sou uma nova criatura. Hoje sou herdeiro, separado deste mundo, herdeiro e co-herdeiro com Deus. Eu tenho acesso à sala do trono e posso orar e posso receber a oração, porque a Bíblia diz que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Você tem uma enfermidade que não é sua, porque existem dois tipos. Existe a enfermidade física e a enfermidade espiritual. Deus cura as duas. Ele é médico e Ele também trabalha no emocional. Ele é psicólogo, é psiquiatra, Ele trabalha aonde o médico não pode tocar. Eu disse para essa pessoa hoje, ela contando uma história sobre o médico, psiquiatra que ela passou, eu falei, Ele vai cuidar do seu corpo, mas nós, e Bíblia, vamos cuidar da sua alma, porque a sua alma é preciosa. Amém? Glória a Deus.